Gente, bom dia, quase boa tarde. Eu sei que vocês estão com fome, eu também estou. Eu sei que vocês estão cansados, eu também estou. Essa semana foi desgastante para todo mundo, mas eu digo sempre, a última aula vai ser igual a primeira da semana, tá? A gente tem que ir para cima, tem concorrente aí que está desistindo, não desiste. A luta é essa. Eu vim trabalhar geografia com vocês, são assuntos múltiplos. As ciências sociais são ciências que demandam um pouco mais de tempo nas questões, mas a ideia é fazer aqui uma coisa muito rapidinha com vocês. Não dá para resolver tudo, isso é fato, são 15 questões. O gabarito está aí, mas a gente vai tentar resolver o máximo possível de questões para debater alguns assuntos. Só que eu vou esmiuçar alguns assuntos, entre eles o assunto de uma primeira questão, que é energia, beleza? O mapa representa o comércio internacional de onde? América do Norte. Ali você está vendo, ó, América do Norte, Europa Ocidental, Oriente Médio, Japão, América do Sul. Ele está me mostrando o quê, professor? Ele está me mostrando o seguinte, gente. Aqui você tem uma produção e um consumo, beleza? Você está vendo que na América do Norte o consumo é maior ou menor que a produção? Maior, beleza. Na Europa o consumo é maior ou menor que a produção? Maior. No Japão tem produção? Só tem consumo. Na América do Sul o consumo é maior? Onde é o único lugar do mundo que a produção é maior do que o consumo? Oriente Médio. E aí, quando você fala de Oriente Médio, a primeira coisa que vem na sua cabeça é petróleo, é guerra, é desgraça, né? É problema, é isso mesmo. É verdade. Muitos alunos perguntam, ô Trigueiro, Oriente Médio está na moda. Eu disse, tem 2000 anos que está na moda, filho. Então, sempre cai em prova? Sempre cai em prova. Só que eu trouxe um gráficozinho aqui para vocês entenderem uma coisa. Consumo mundial de petróleo e seus derivados. Esse gráfico que foi colocado na questão é de propósito, ele é um gráfico antigo. A China apareceu aí? Não. Mas a gente sabe que a China é um dos grandes consumidores mundiais de petróleo nos dias atuais, correto? E aí eu vou falar um pouquinho de China para vocês. Mas se tiver um mapa desse velho, e se ele pedir só a análise do mapa, eu tenho que fazer só a interpretação do mapa. Acabou a história. Esquece, não encontra chifre na cabeça de cavalo. Faz o que a prova está te pedindo, beleza? Olha aqui. Quem é o maior consumidor de petróleo do mundo? Estados Unidos. Consumindo quase 20% do consumo mundial. Mas espera ainda, professor. Olha quem está perto dele. A China, com 13% do consumo mundial. E aí a gente vai parar para falar de China. Por que eu vou falar de China para vocês? Olhem esse gráfico. Gráfico é sempre um assunto muito relevante. As provas cobram essas novas leituras. Meninada, gente, ó, em 1976, ano da morte do que vocês consideram o principal personagem chinês da história, que é o maluco chamado Mao Tse-tung, o problema é esse, que a China é uma instituição milenar, e vocês acham que Mao Tse-tung é a principal personagem de um país milenar, tá? É o ano da morte de Mao Tse-tung. E a partir de 1976 que algumas coisas vão mudar na China. Olha, a China representava 0,5%, menos que isso, do comércio mundial em 1976. Há 40 anos a China não era absolutamente nada. E o que é que aconteceu com a China, professor, de lá para cá? Olha aqui, ó. A China saiu de menos de 1% para 12% em 2015 e hoje algo em torno de 12,5% do comércio mundial. A China representa hoje o segundo maior PIB do planeta. A China representa um PIB da ordem de 14,84% do PIB mundial. Está atrás dos americanos, que ainda são o maior PIB do planeta. Mas a China está aqui, está crescendo, está na correria. Foi o que aconteceu em 1976. Vamos lá. Esse cara, Mao Tse-tung, morreu. Ele é responsável pela Revolução Cultural Chinesa de 1949, que está completando aniversário, que implementou o regime socialista dentro do território chinês. Positivo? Beleza? Até então, nenhum grande segredo. Mas a imagem ao culto principal na China é feita por Mao Tse-tung ou para Mao Tse-tung. Beleza? Também não tem nenhum problema. Só que nem de longe Mao Tse-tung é o cara que vai representar as mudanças que a China tem hoje.
Quem é o cara que vai representar as mudanças que a China traz hoje para a gente? É um cara que provavelmente poucos de vocês já ouviram falar o nome, sim, Deng Xiaoping, mas pouco ouviram. O chinês Deng Xiaoping é esse aqui, tá? O outro parece chinês, mas não é chinês não. Beleza? E aí é o seguinte, ó, o que é que Deng Xiaoping traz para mim? Entendi nada, né, professor? Nem eu, beleza. O que é que ele disse para mim? Não importa qual é a cor do gato, importante é que ele mate o rato. Isso era um ditado da província de Xinjiang, onde nasceu Deng Xiaoping. E esse Deng Xiaoping está do lado de quem? Esse senhor aqui é um senhor chamado Jimmy Carter. Professor, mas espera ainda. O senhor está falando de uma China comunista que foi até os Estados Unidos da América buscar implementos de neoliberalismo ou de liberalismo? Não importa qual é a cor do gato. O importante é que ele mate o rato. Quem é o rato? O rato é a fome. O rato é a pobreza. O rato é a miséria pelo qual a China vinha passando. A China, que é o império milenar e que por muito tempo foi a maior potência do mundo, Marco Polo, quando chegou na China navegando, se assustou porque os tetos das casas eram cobertos de ouro. Passou 3 séculos muito ruins, o 18, o 19, o 20. Só em 1976 esse senhor começa a implementar algumas reformas na China. Aonde é que ele foi buscar essas reformas, Trigueiro? Lá nos Estados Unidos. É por isso que você diz que a China é uma economia socialista de mercado. Opa, professor, se ela é socialista, ela pode ser de mercado? Pode não, são antagônicos. Se é socialista, de mercado é de mercado. A China é talvez a primeira experiência economia socialista de mercado. O que é que ele fez? Ele atrelou experimentos do liberalismo americano a experimentos do socialismo chinês. A China é politicamente comunista e socialista. Não à toa, basicamente, eu só tenho ainda hoje um partido, que é o PCC, e não é o primeiro comando da capital, é o Partido Comunista Chinês, beleza? E eu tenho uma China economicamente completamente diferente. Essa China completamente diferente é uma China totalmente capitalista, aberta ao mundo, literalmente. Opa, professor, beleza. Então ele queria matar o rato era fome, o rato era pobreza, o rato era miséria. Ele foi lá na China, ele foi lá nos Estados Unidos, trouxe os experimentos liberais, aplicou na China. Deu certo? É a pergunta. Acabou a fome na China? Claro que não. Não acabou a fome na China. Mas melhorou, pessoal. Deng Xiaoping, eu tenho em dizer isso. Ele é provavelmente a personagem mais importante da história do século XX. Professor, mais que Hitler, mais. Professor, mais que Wesley Safadão, mais. E é difícil hoje ser mais que ele. Mais que o caba da caneta azul. Por quê, Trigueiro? Não vou cantar. Nem adianta. Ó, por quê, Trigueiro? Por que esse cara é mais importante? Ele fez o que ninguém fez no mundo. Esse cara levou 450 milhões de pessoas para morar em cidades. Esse cara transformou uma China rural em menos de 40 anos em uma China urbana como é hoje. Pessoal, eu estou falando de 2 Brasis e meio em 40 anos. Esse cara transformou a história da China. E tem alguns dados que mostram isso que me assustam consideravelmente. Esse primeiro dado é assustador. A China, no ano de 2010, usou 27 vezes mais cimento do que os Estados Unidos. A China, anotem esse dado que ele é assustador. A China, entre o ano de 2010 e o ano de 2013, em apenas 4 anos, a China usou mais cimento do que os Estados Unidos usou no século XX todo. Em 4 anos, ela usou mais cimento do que a maior potência do mundo usou em 100. A China está crescendo numa velocidade assustadora. Se você parar para observar, por que a China usou tanto cimento? Porque a China quer ser um negócio chamado Zhongguo. Professor, o que diabo é Zhongguo? É China em chinês. Grande merda. Mas o que significa Zhongguo? Aí é onde está a diferença. Significa Império do Meio. Talvez vocês nunca tenham visto o mapa, ou um mapa a partir dessa perspectiva, que é a perspectiva da China como centro do planeta, da China como centro do mundo.
e que o Oceano Pacífico tem mais importância do que o Oceano Atlântico. A grande maioria dos quadros que se pintam ainda trazem o Oceano Atlântico como centro do planeta e uma visão ocidental, eurocêntrica, de que a Europa é o centro do mundo. Positivo? A maioria, mas essa não. Essa traz a China no centro do mundo. E o que é que a China quer ser? Zhongguo, Império do Meio. O que é que ela está fazendo para isso? Nova Rota da Seda Chinesa, inspirada na velha Rota da Seda Chinesa de 1000 anos atrás, que criou uma estrutura gigantesca para aquela época, mas que hoje tem uma nova perspectiva. O que é que a China vai fazer, meninada? Ela vai ligar o mundo em 2 grandes eixos. Um eixo terrestre partindo da província de Jiang, passando aqui pela Mongólia, passando por parte do Cazaquistão, Uzbequistão, Quirguistão, que estão aqui perto do Mar Cáspio. Ela vai atravessar toda essa área, porque essa área é a área do gás no mundo, e gás é importante pra caramba. Ela vai passar em Teherã, em parte da região do Oriente Médio, vai entrar em Istambul, na Turquia, vai subir para Moscou, que é minha aliada, vou até Roterdã, que é o 2º maior porto do mundo, só perde para o porto de Xangai, mas esse é o maior porto da Europa, vou até Veneza e dou uma paradinha. Vou sair de Xinjiang, vou até a Indonésia, 4º maior país do mundo, tem 270 milhões de pessoas. Vou até a Índia, se a Índia deixar, porque é uma coisa que tem na Índia, é indiano. Desço e vou até Nairobi, no Quênia, atravesso o Mar Vermelho, faço como Maomé, passo no Oriente Médio, chego em Atenas, na Grécia, entro no Mar Mediterrâneo e vou até Veneza. Porto, aeroporto, hidrelétrica, termoelétrica, hidrovia, vai fazer que tem o Roberto Cláudio ciclovia, bicicletário, vai fazer o diabo a 4 aí. A China vai torar o pau, como a gente diz. Trigueira, ela vai fazer tudo isso para quê? O que é que tem muito na China? Chinês. E o que é que chinês é? Mão de obra. Chinês é mão de obra. E você tem uma imagem ruim da China ainda, não tem? Que a mão de obra chinesa é a mão de obra mais barata do mundo. Pois olha a notícia da Folha de São Paulo aí, para você ver como as coisas estão ruins na China. Trabalhador brasileiro já ganha menos do que um chinês, aponta estudo. Abra o olho, o chinês está abrindo, apesar de pouco. Lembrem-se do seguinte, elementos e elementas, presta atenção numa coisa. O que é que a China quer ser? Zhongguo. Se vocês não aprenderem pelo menos nada hoje, aprenda Zhongguo. Porque um dia vocês vão lembrar. Então o que é que a China quer ser? Zhongguo, que é China em chinês, que não significa absolutamente nada, além de império do meio. E a China quer mandar tudo para o mundo. Você vai em Miami, você vai em Orlando, você vai no Outlets e vai comprar um produto importado americano da Nike, tem lá Made in China. Porra, eu saio daqui, quero comprar um produto americano e ele é feito na China. Pois é, tá sem graça, mas é verdade. O mundo é China, literalmente. E os dados do cimento apontaram para isso. Mas não só os dados do cimento apontaram para isso. Que é isso? Por que a China precisou construir e gastar tanto cimento? Porque ela precisou alojar 450 milhões de pessoas. Usina das 3 Gargantas na China. A maior usina do mundo no rio Yangtze-Kiang. Considerada a obra que mais desalojou pessoas no mundo. Para construir essa barragem, eu tirei 1 milhão de pessoas. Que na China não significa nada. Mas eu tirei. Xangai, o maior porto do mundo. O que é que a China quer ser, pessoal? Zhongguo, China em chinês. Xangai, a maior cidade do planeta, era para estar aí, mas não está. Huawei. Tecnologia 5G. A tecnologia 5G da China é melhor que a dos Estados Unidos. A presidente da Huawei está presa por acusação de espionagem, porque o governo Trump tem medo dela. Não tenham medo. Não tenho a menor dúvida de que a China causa medo aos Estados Unidos. Tanto causa medo que a guerra comercial no começo do ano passado, que foi instalada, se arrastou até semana passada, quando o Trump disse, eu não consigo mais. Desculpa, China, estamos juntos, somos parceiro, vamos ser Zhongguo de novo. Tá? G2, é isso mesmo. O maior supercomputador do mundo não está mais no Vale do Silício. Está na China, está em Xangai. A China vai lançar o Xiaomi. Xiaomi. E todo mundo tira onda com o Xiaomi hoje. Xiaomi é coisa de pobre, Xiaomi é coisa de chinês, Xiaomi é coisa de coreano, vende pastel de flango. Xiaomi não presta.
presidente da Xiaomi acabou de dizer que se ele parar de produzir tecnologia hoje, ele tem 5 anos de tecnologia na frente da Apple. Se ele parar de produzir hoje, ele tem tecnologia na frente da Samsung. Tá? Ele tem isso. A Xiaomi acabou de lançar o diabo de um telefone, eu não sei se vocês viram esse telefone. O telefone da Xiaomi, ele tem tela todos os lados do telefone. Tela 360 graus. Tem tela aqui, tem tela aqui, tem tela do lado, tem tela. Para quê? Professor, para chinês, né? Ficar olhando, tal, aquele negócio todo. A Xiaomi faz isso. Gente, o que é que a China quer? Zongo. A China quer ser o império do meio de novo. E vai conseguir? Os americanos estão com medo. Estão com medo. Será que estão com medo mesmo? Tem motivo para estar com medo? Pela primeira vez, China tem mais empresas unicórnios do que os Estados Unidos. O que é uma empresa unicórnio? É uma empresa que vale mais de $1 bilhão. Tem mais empresa dessa na China do que nos Estados Unidos. Os americanos estão com medo. Quem é o país que tem a maior quantidade de títulos da dívida pública americana? A China. Professor, se a China for lá e executar a dívida, o que é que acontece com os americanos? Eles passam um ano sem PIB. O país quebra. Por que a China não faz isso? Porque a China não quer fazer isso. Para a China não é importante fazer isso. Tá? A China tem uma balança comercial favorável com os americanos que nos últimos 3 anos superou $1 trilhão. A China está fazendo medo a muita gente. E a China, lá desde o comecinho da questão, é um dos países que mais consomem o que, pessoal, hoje? Petróleo e derivados. Vejam como as questões não são difíceis, as questões são fáceis, mas elas podem trazer novos leques para mim, beleza? Primeira questão, o item correto é o item B de bola. Show? Eu quero que você vá na questão de número 3 agora. E aí, na questão de número 3, eu tenho um texto que diz o seguinte, gente. Deseja-se instalar uma estação de energia, de geração de energia elétrica em um município localizado no interior de um pequeno vale cercado de altas montanhas de difícil acesso. Coisa difícil, né, professor? Por que vão colocar o diabo de uma usina ali, né? É tão difícil, mas enfim, você vai entender. A cidade é cruzada por um rio, que é fonte de água para consumo, irrigação das lavouras de subsistência e pesca. Na região que possui pequena extensão territorial, a incidência solar é alta o ano todo. A estação em que irá abastecer apenas o município apresentado. Qual forma de obtenção de energia entre as apresentadas é a mais indicada para ser implantada nesse município, de modo a causar o menor impacto ambiental? Vamos pensar no texto. Pensem no texto. Lá em cima. O município é localizado no interior de um pequeno vale, cercado de altas montanhas de difícil acesso. Dá para eu instalar usina hidrelétrica dentro desse município aí? Dá não, dá não? Por quê? Porque é dentro de um vale, professor. Eu vou botar o povo que está lá onde? Outra coisa, o vento entra dentro de um vale? É difícil, não é? Dá para instalar energia eólica? Dá não, né, professor? Beleza. Aí ele diz assim, ó, a cidade é cruzada por um rio que é fonte de água. Se eu parar aquele rio para barrar, vai faltar água para quê, professor? Consumo, irrigação de lavoura, subsistência e pesca. Hidrelétrica eu também não posso usar, correto? Então, o que é que eu posso usar, já que ele disse para mim, olha, na região possui uma pequena extensão territorial, mas a incidência solar é alta. Olha como é difícil fazer questão. Fotovoltaica, pois é possível aproveitar a energia solar que chega à superfície. Mas o que é que a gente vai fazer agora? Ampliar a questão. Galera, quem usa mais energia renovável? O Brasil ou o mundo? Renovável, Brasil ou mundo? O Brasil dá um baile no mundo quando o assunto é energias renováveis. O Brasil usa 3 vezes mais energias renováveis que o planeta. A nossa geração de energia renovável é de 46% da nossa matriz total contra 54% de energia não renovável. Mas, lembrem-se, o Brasil ainda usa mais energia não renovável do que renovável. 54, 46. Em breve o Brasil vai ultrapassar a utilização de energia renovável. Beleza? Qual é a fonte de energia mais consumida no Brasil? Petróleo. É a fonte mais consumida no Brasil ainda. O Brasil consome mais
menos petróleo que o mundo em termos percentuais? Mais petróleo. Mais. Está aqui o mundo no ano de 2010. 32% da energia do mundo é petróleo. No Brasil, 37,5%. São dados do Ministério de Minas e Energia. O Brasil usa muito menos carvão do que o mundo. O Brasil usa menos gás natural do que o mundo. O Brasil usa menos energia nuclear do que o mundo, mas olha a nossa grande vantagem. O Brasil usa 7 vezes mais energia hidroelétrica do que o mundo. E a energia hidrelétrica é positiva. O Brasil usa 17 vezes mais. Aliás, o Brasil usa fonte derivada da cana. O mundo não usa. Essas duas fontes juntas são importantíssimas para a matriz energética do Brasil. O Brasil pode gerar, inclusive, muito mais energia alternativa do que vem gerando ultimamente. Olha aqui, ó, países que investiram muito em energia solar no ano de 2018. Olha quem está lá na frente, olha quem está lá na frente. China. E o que é que a China quer ser? Zhongguo. Volte para a primeira questão, viu? Que aqui é indo e voltando. Segundo, a Índia. Terceiro, os Estados Unidos. Mas o que mais chama a atenção nesse dado não é a China estar em primeiro lugar, não. O que mais chama a atenção nesse dado é a diferença da China para os Estados Unidos. A China usa 4,5 vezes, ou melhor, ela investiu 4,5 vezes mais em energia solar do que os Estados Unidos investiram no ano de 2018. O que é que a China quer ser? Zhongguo. De novo, vou passar a aula todo dia falando isso. É para ficar que nem a caneta azul, azul caneta na cabeça de vocês. Quais países lideram o mundo em potência acumulada? Quem está em primeiro lugar? A China. E o que é que a China quer ser? Zhongguo. Professor, segundo lugar, Estados Unidos. Olha a diferença da China para os Estados Unidos. É quase o dobro. E a China está investindo mais que os Estados Unidos. Alguém pergunta, cadê o Brasil? Alguém pergunta, cadê o Brasil? Não sei. Mas a gente teria um potencial muito grande de geração de energia, não teria? E é claro, quando eu falo de energia solar, qual é a região que mais gera energia solar no Brasil? Sudeste. O Sudeste. Professor, mas pelo amor de Deus, quando eu sair daqui meio-dia, eu sei que tem o meu sol, tem o sol do meu amigo, tem o sol da minha mãe, tem um sol para cada um, por que a gente não está gerando mais energia solar do que o resto do país? Porque falta investimento. Só isso. E a gente sabe que por mais que as coisas tenham melhorado, o Nordeste ainda é a região mais pobre do Brasil. O Nordeste sofre com níveis de pobreza alarmantes. O Nordeste tem prejuízos econômicos acumulados ao longo aí de pelo menos 3 séculos, que ainda são vistos hoje. A gente está numa ilha, Fortaleza é uma ilha, tá? De prosperidade. Olha o entre aspas, a prosperidade, pelo amor de Deus. Tá? Deve ter uns 8 bairros prósperos e o resto é a realidade da gente. Certo? Exatamente. E aí, quando você para observar, meninada, você vai entender o seguinte: a China se destaca, o Brasil não aparece, e só tem país aqui desenvolvido? Não, mas a maioria é desenvolvida. Estados Unidos, Japão, Alemanha, Itália, Reino Unido, Austrália, França e Coreia do Sul. Só quem não é desenvolvido? A China e a Índia. China e Índia. Aqui o México aparece de gaiato e a Turquia também. Mas o resto é país desenvolvido. Quem mais produz energia solar no Brasil é o estado de Minas Gerais, seguido do Rio Grande do Sul, seguido de São Paulo, Mato Grosso, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro. Em 8º lugar aparece o estado do Ceará com potência instalada. Em 8º lugar, somente. Falta investimento. Os investimentos estão acontecendo. Há poucos dias não, tem uns 3 meses, um amigo meu me ligou, e eu trabalhei um tempo com energia solar, e ele me disse assim: Trigueiro, tu conhece uma empresa chamada Uruquê? Aí eu disse: cara, conheço, é uma empresa lá da Bahia, uma empresa séria, papapá, expliquei a história para ele. Ele disse: cara, ganhei na Mega Sena.
Eu disse, o que foi, velho? Fazia muito tempo que eu não vi ele. Eu disse, o que foi que aconteceu? Eu disse, cara, tu lembra que meu pai deixou uma fazenda para mim lá em Jaguaretama? Eu disse, lembro. Né? Não se plantava nada, não se produzia nada. Era um latifúndio, tá? Especulativo mesmo, estava lá só para nada. Ele disse, pois a empresa quer pegar 400 hectares da minha fazenda para instalar placas solares. Eu disse, porra. E ela vai pagar R$ 1.500 por mês. Eu disse, olha aí. Aí ele disse, por hectare. R$ 600 mil por mês, só por conta do sol. E eu disse, cara, a gente tem que voltar a ser mais amigo, mais próximo. Porque a amizade é tudo na vida. Eu não sei se você é solteiro, tem minha irmã aqui. Se qualquer coisa, meu irmão também está disponível, né? Vai que rola. Ou seja, estou brincando, mentira. Amizade não é isso. É sim. Não, tá não. Gente, ó, mais rapidão, se liga. Olha o que é ruim ainda, sabendo que o Ceará tem uma capacidade tão grande, que o Nordeste tem uma capacidade tão grande. Se liga. Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, o Sudeste é a região que mais gera energia, mas ó, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, o sul do Brasil, muito menor do que o Nordeste, com um período de frio latente, gera mais energia solar do que o Nordeste brasileiro. Falta investimento. Se a gente investisse a geração de emprego, e agora a gente está indo na contramão, porque o Estado vai querer cobrar uma taxa diferente agora para a energia solar. E isso vai provavelmente desencadear uma queda no número de empregos gerados e, quiçá, um desemprego na energia solar. Falta investimento. Beleza? E aí você tem, ó, um cinturão solar. Esse cinturão solar aqui, se fosse explorado, toda a capacidade de geração de energia solar, se fosse explorada toda a capacidade, isso aqui dava para abastecer o Brasil inteiro de geração de energia. O Brasil inteiro. É, energia residencial. Tá? O Ceará está todo dentro desse cinturão. O Piauí está todo dentro desse cinturão. O Goiás está todo dentro desse cinturão. São 3 estados mais o DF que estão dentro desse cinturão e o Ceará faz parte disso. E o nosso vizinho Piauí também, 2 estados que são pobres, que precisam dessa nova fonte de alternativa e dessa fonte de geração de renda. Ou seja, a gente poderia investir muito mais em energia solar e isso traria para a gente benefícios como geração de emprego, movimentação da roda da economia. A economia da zona rural é fortalecida com isso, a grosso modo. Então, falta investimento. Positivo? Uma dúvida. Quando eu falo de energia solar, eu estou falando de uma energia limpa, correto? Energia solar não polui, correto? Me diz uma outra fonte de energia que não polui. Muita gente vai dizer para mim eólica, está errado. Energia eólica polui. Tá? Polui o quê? Isso é só vento. Polui quando eu vejo, polui quando eu escuto. Poluição sonora e poluição visual. Pessoal, mas poluição sonora e poluição visual, pelo amor de Deus. Ninguém morre de poluição sonora. Morre? Às vezes não. Então, morre não. Encontro dos paredões. Ia ser um suicídio coletivo, né? Ninguém morre. Tá? Mas é feio. Aquelas turbinas ali na praia girando, é feio. Tem quem acha, tem quem não acha. Poluição visual é pessoal. A mãe de muitos aqui acha você a cor mais linda do mundo, não acha? Meu filho, pelo amor de Deus. Eu estou vendo uns aqui que Jesus, tá? Olha, fora a brincadeira. Minha mãe também me acha lindo, tá? Ei, meninada, falta investimento. Show? Vamos para a questão 7. Questão 7. Questão 7 trouxe aqui um mapa da sismicidade mundial. A gente sabe que a gente tem uma aposta em uma mudança no estilo da prova do Enem, correto? As questões polêmicas não vão aparecer, correto? Esqueça o pajubá, tá? Esqueça a questão de gênero, questão de feminismo na prova, nem pensar, tá? Pode ter certeza, certo? Na preferência seria só matemática, português, química e física, mas a gente está aqui para resistir sempre. Então vamos fazer o seguinte, geografia física. Tem aí um mapa da sismicidade do mundo. O que é sismicidade? O que é sismicidade? É a quantidade de movimentação de terra que a gente tem no planeta, tá?
por vários motivos. Eu tenho 3 agentes internos. O primeiro agente interno chama-se tectonismo. Você lembra logo de quê? Tectônica de placas, beleza? A gente tem mais ou menos 15 placas espalhadas pelo mundo. As placas têm 3 limites de encontro. Quais são os 3 limites das placas? Vocês sabem? Um é um movimento assim, ó, convergente, o outro é divergente, o outro é roçante. É, professor, é quase isso. É um movimento que desliza, portanto, ele é deslizante. Me diz onde é que tem um movimento assim, ó, de choque de placa. Opa, aqui, ó. Aqui no Brasil tem? Oi? No Brasil tem? Choque de placa? Não, pelo amor de Deus. Bem aqui, ó, tem uma placa. Essa placa aqui chama placa de Nazca, N-A-Z-C-A. Beleza? Mas o Brasil está em cima de uma placa, correto? Como é o nome da placa que eu estou? Sul-Americana, beleza? Aí a placa sul-americana, placa de Nazca. Aí o que que acontece? Bem aqui, ó, tem um tremor. Chocou bem aqui. Beleza, vocês viram que tremeu. Correto? Ó, ei. Tem um paizinho bem aqui que é só a tripinha, no meio do nada. Bem curtinho assim, só a lombriguinha. Como é o nome dele? Chile. O maior terremoto da história do planeta foi registrado aonde? No Chile, em 1960. Quantos graus na escala Richter? Pergunta, a escala Richter vai até quando? Ou melhor, até quanto? Ela vai até quanto? 10? 9? Ela vai, negada. Ela vai. Até hoje, só foi até 9,5. 1960, no Chile, o maior terremoto da história. Mas ela é uma escala aberta. Ela vai. O professor pode ter um terremoto de 30? Pode. Nada impede. Bem aqui, ó. Quase isso. Bem aqui, ó. Tem uma placa que desliza uma na outra. Que é a falha de San Andreas. Lá eles estão esperando um negócio chamado Big One. O que é o Big One? O grandão. Negada está esperando um terremoto aqui na costa oeste americana que possa chegar até 11 graus na escala Richter. Tem muita diferença do 0,1 para o 0,2? O de 0,1 ele é 10 vezes maior que o de 0,2. Desculpa, 0,2 é 10 vezes maior que o de 0,1. O de 0,3 é 100 vezes maior que o de 0,2. O de 0,4 é 1000 vezes e é assim que funciona. A gente teve um terremoto que abalou as estruturas do Haiti há pouco tempo, 2011. O país literalmente caiu. A cidade de Porto Príncipe, que é a capital do país, ela teve 60% dos prédios derrubados, danificados. A gente viu o estrago que a queda de um prédio faz. A gente acabou de viver um momento desse em Fortaleza. Você imagina 60% da cidade caindo. Tá? Não à toa, muitos haitianos migraram e vieram para o Brasil. Foi um negócio catastrófico. Aquele tremor de terra foi de 8,8. Você imagina um de 11. O estrago que ele não vai promover. E o detalhe, tá? Não tem como prever. Vai acontecer. Quando? Não sei. Segura na mão de Deus e vai. O que é que os países podem fazer? Como, por exemplo, o Japão faz. Eles se precavem. Como é que é esse processo? Pessoal, se você olhar para cá, você nem está vendo o Japão, correto? Nem dá para ver. Por quê? Porque ele está no meio das placas, bem aqui, ó. Aí ele tem uma placa bem aqui, chamada Placa do Pacífico. Aí bem aqui tem uma placa chamada Euroasiática. Aí bem aqui tem uma placa chamada Indo-Australiana. E bem aqui tem uma placa chamada Placa das Filipinas. São 4 placas. E o Japão está no meio das 4. O Brasil, desse tamanho, está no meio de uma. Longe das bordas. Portanto, quando choca aqui, a onda vai perdendo força. Nesse caso, nem choca, tá? Mas tem movimentação de terra. Quando choca aqui, a onda vai perdendo força.
É como se eu colocasse, tá? Isso aqui bem aqui, batesse, a onda vai se dissipando. Lá na ponta, ela é mais fraca. Aqui ela é bem mais intensa. O Japão está no meio de 4 placas. No caso do Brasil, essa placa se afasta e essa se choca. No caso do Japão, professor, essa se choca com essa se choca com essa se choca com essa se choca com essa, que se choca com essa, que se choca com essa. O Japão é animado o negócio. Tá? Vocês acham que tem quantos terremotos por ano no Japão? Por ano, no Japão tem quantos tremores de terra? 100 terremotos tem no Japão. Por dia. Por dia. Por ano são 36.500 tremores de terra no Japão. O povo no Japão não anda, o povo quica no Japão, né? Só aqui, ó. Só no balançado, só na malemolência, mais ou menos por aí. É, o Japão é osso, velho. Só que o que acontece? Lá no Japão, o povo se prepara. O Japão é um país que produz muita tecnologia, correto? Essa produção tecnológica do Japão, ela traz benefícios. Tem prédio no Japão que faz isso, ó. E o prédio não cai. O prédio faz isso. Sério mesmo. Tá? É quase um João Bobo. Obrigado. O prédio faz isso. Tem prédio no Japão, para você entender. Pessoal, eu estou falando de prédio de 6 andares, 10 andares, não. Estou falando de prédio de 70 andares, 80 andares. Que o prédio faz isso, ó. Quanto mais balança, melhor. Lembre-se que se balançar, alivia a tensão. Literalmente. Ou seja, quando não balança, cai. Balança, mas não cai. Se tiver dentro do elevador, macho, mas também tu vai trazer uma pergunta dessa, eu sei lá o que é que vai acontecer se o elemento estiver dentro do diabo do elevador, ele vai começar a rezar, sei lá, faz alguma coisa. Né? Provavelmente o elevador para. Certo? Dá só aquele, né? Balançadinho. Pensa o seguinte, a coisa é tão maluca que o prédio inclina tanto, já chegou a vidraçaria a cair, mas o prédio não cai, a estrutura não é abalada. Então o Japão vive um momento diferente. O Japão está no encontro de placas. Eu chamo isso de zonas limítrofes. O Brasil está no meio de uma. Tá? Aí eu digo sempre, professor, aqui não choca, aqui choca. Tá? Então no Brasil tem terremoto? Tem. Tem porque eu só estou falando de placa tectônica. Eu não falei de vulcanismo, mas no Brasil tem vulcanismo? Não, mas já teve. Já em Fortaleza tem. Ceará já teve. Só na região metropolitana eu conto 11 cones vulcânicos. Fácil. Aqui em Fortaleza, inclusive. Vocês já foram ali para aquelas Porto das Dunas, para ali do Estrada do Beach Park, tem ali aquela ponte que a galera está fazendo, estão ajeitando agora ali e tal. Pronto, você já viu que tem uma pista de motocross ali? Tem um morro chamado Morro do Caruru, tem umas casas lá em cima, o pessoal explora ali, minério ali atrás. Ali é um neck vulcânico, tá? Ali tá extinto, tá? Pode ficar tranquilo. Aqui no Canindé, tá? No rumo de Canindé, você encontra, em Calcaia, perdão, no rumo de Canindé, você encontra atividade vulcânica. Ex-atividade vulcânica. Você encontra o cone lá perfeitinho, vulcânico. Então tem vulcão, tá? Mas tem um outro fator que promove terremoto, que é um negócio chamado abalo sísmico. A terra treme no Brasil. Ei, mas tira uma dúvida. A terra treme por choque de placa no Brasil? Treme. Só pá. Pronto. Vocês lembram do CREO? Pronto. No Brasil é CREO velocidade 1. CREO, demora. No Chile é velocidade 6, aí é sério o negócio. Tá? Creu. Pronto. É tipo isso. Tá? No Brasil demora a chegar. Mas no Brasil a terra treme por quê? Abalo sísmico. Embaixo da gente a terra está se movimentando constantemente. Certo? Lá em Sobral, United States of Sobral, você tem
uma falha chamada falha de São Tiago, lá num distritozinho chamado Jordão. A terra treme constantemente no Nordeste brasileiro, por pressões. A terra está aliviando essas pressões, literalmente. Tá? E você tem isso como uma realidade, né? Reza a lenda, tem uma piada maldita que diz que quando Deus foi fazer o mundo, ele começou pelo Japão. Aí ele disse, vamos lá, bota o Japão. Tripinha de nada, desse tamanhozinho, bota os olhos do povo igual, bem miudinho. Senta o aço, bota tsunami, maremoto, terremoto, terrenos vulcânicos, taca o pau no Japão. Eu disse, beleza. Aí os anjos arrocharam nó, fizeram. Aí o segundo país que ele foi o Brasil. O Brasil você bota grande, bota no meio da placa, põe lá a Amazônia, põe lá o Pantanal, põe o litoral, põe a porra toda, vai ficar uma coisa bonita, legal. Beleza, pronto, vamos para o próximo país. Aí os anjos disseram assim, mas Deus, e terremotos? Não. Só devagarzinho. Maremoto? Não. Mas Deus, o senhor está sendo injusto. Ele disse, meu filho, você não sabe o povo que eu vou botar naquele país. O problema é social, tá? E tem piorado. Mas enfim, vamos lá. Meninada, a gente consegue fazer questão agora? Não é possível, não é possível ter acesso direto às partes mais profundas da Terra, devido às limitações tecnológicas para enfrentar as altas pressões e temperaturas. Existe um negócio chamado grau geotérmico. Quanto mais eu cavo, mais aumenta a temperatura. Logo nos primeiros quilômetros, a cada 33 metros de profundidade aumenta 1 grau, mas isso vai mudando. Quanto de quilometragem tem a crosta? Vocês sabem? Crosta terrestre. Tem quanto de quilometragem? 80 quilômetros, tá? 80. O ser humano já perfurou alguma coisa além de 80 quilômetros? A gente já chegou no manto? A gente nunca vai chegar no manto. Nunca. O máximo que a gente já perfurou hoje está algo em torno aí de 12, 13, 14 quilômetros no máximo. Tá? Fora isso, a gente não consegue perfurar mais que isso. Então, a gente nunca vai conseguir perfurar mais que isso. Depois eu tenho 3 mantos, o superior, o transicional e o inferior, que vão até 2.900 quilômetros, onde começa a descontinuidade de Gutenberg. Essa primeira é de Mohorovic. Se por acaso, na prova de vocês, aparecer esse termo, descontinuidade, o português te ajuda. O que é descontinuidade? É deixar de continuar. Então, o que é que vai mudar, Trigueiro? Vai mudar a composição dos elementos químicos, vai mudar o volume, vai mudar a temperatura, vai mudar a pressão, vai mudar tudo isso. Quanto mais a gente aprofunda na Terra, mais se altera essa composição. Eu tenho núcleo externo e eu tenho núcleo interno. 6.400 quilômetros, né, é a profundidade que a gente tem até o núcleo interno. Lembram desse rapaz? Alfred Wegener. O que esse cara disse? Ele disse que o planeta, outrora, estava todo junto, numa supermassa continental que se chamava Pangeia. Pan todo, Geia, terra, a terra toda. Pantalaça, tá? É o oceano todo que estava no entorno dessa supermassa continental. E aí você tem que parar para pensar no seguinte, Trigueiro, por que os continentes foram se desmembrando? Por conta da ação das forças internas do planeta. Tectonismo, movimento das placas, o vulcanismo, os abalos sísmicos. E o planeta que hoje é assim, e que você conhece desse jeito, outrora vai ser diferente. Assim. A África vai se juntar com a Europa, o mar Mediterrâneo vai deixar de existir, por mais que os europeus não queiram, a África vai chegar, literalmente. A Ásia vai se juntar a esse bloco. A Austrália e a Antártida vão fazer um bloco só. A América do Sul está indo para o lado oeste. Tá? A América do Norte está indo junto. Pode ser que rompa-se o istmo aqui na região de parte, sei lá, da área do Panamá, mas o planeta continua se movimentando como sempre se movimentou ao longo dos seus 4,56 bilhões de anos que a Terra apresenta. O
planeta vai continuar a se mexer. Está aqui as nossas placas. Olha o Brasil aqui, no meio da nossa plaquinha, longe das bordas, é uma maravilha. Olha o pobre do Japão como lá estava. O encontro das placas, essa é uma placa convergente, elas duas estão se encontrando, essa é uma placa convergente. A diferença é que essa é entre o oceano e o continente, essas duas são no continente. A falha de San Andreas deslizando, roçando um lado para o outro, e o afastamento de placas. Olha os efeitos de um terremoto no Japão. Isso é o trilho do trem, tá? Você imagina você andar num trem desse, né? O cara fica meio tonto, tá? Ó, último tsunami de Fukushima no ano de 2011. Beleza? Último tsunami, Fukushima 2011. E os resultados, eles são de fato impressionantes. Ó. Olha lá a onda. Essas árvores devem ter algo em torno aí de uns 15, 20 metros de altura. Tá? Fácil, fácil. Essas ondas estão ultrapassando parte disso. A realidade, o caos que se instala pós um tsunami é um negócio de fato muito, muito complicado. Então você tem isso como realidade. Os prejuízos da infraestrutura são gigantescos, beleza? População ainda bem que é no Japão, tá? Porque se fosse aqui, se tivesse um terremoto aqui, a maioria da gente ia morrer presa ali na porta. Porque a gente não está acostumado com a realidade de um tremor de terra. Quem está no Japão se prepara para isso, quem está em outros países se prepara para essa realidade, beleza? Deixa eu voltar para cá. A análise das ondas sísmicas registradas na superfície permitem deduzir várias características das partes internas da Terra atravessadas pelas ondas. A análise de milhares de terremotos durante muitas décadas permitiu construir as curvas tempo-distância de todas as ondas refratadas e refletidas no interior da Terra e deduzir a sua estrutura principal, crosta, manto, núcleo externo e interno, assim como as propriedades de cada uma destas camadas principais. Esse livro chama-se Decifrando a Terra. O livro em questão, ele sempre é cobrado nas provas do Enem. Sempre é cobrado nas provas do Enem. De acordo com as informações, as áreas de encontro do Oceano Pacífico com o continente americano de um lado e com a Ásia do outro constituem o quê? Se você volta para o mapa, você vai encontrar isso. Está aqui o Oceano Pacífico, beleza? Essa costa asiática, costa leste da Ásia e da Oceania, tá? Isso aqui, ó, a costa oeste da América, beleza? Seja América do Norte, Central ou do Sul. Essa áreazinha bem aqui é chamada de Círculo de Fogo do Pacífico. Existe um Círculo de Fogo do Atlântico também. Mas só para você entender, 80% de toda a atividade vulcânica do planeta está aqui. Beleza? 80%. Voltando para a questão, de acordo com as informações, o que é aquilo, professor? Zona de subducção. Alguém me diz o que é subducção? O português te ajuda. Subsolo. Subducção. Ducção é subir. Tem alguma coisa subindo em cima da outra. O que é que sobe em cima da outra, professor? Isso aqui, ó. Isso aqui sobe. As placas convergentes, exatamente. Uma sobe em cima da outra. Tá? Nesse caso do Brasil aqui, da placa sul-americana, ó, essa placa de Nazca, que é mais leve, ela desce. A placa mais pesada, que é a sul-americana, sobe. Aí é como se eu fizesse isso daqui, ó. Aí o que é que tem em cima disso, ó? Ó, tá subindo? Tá subindo? Como é o nome disso? Cordilheira dos Andes, que é um tipo de relevo chamado dobramento moderno. Qual é o maior dobramento moderno do mundo? Os Himalaias, que estão aqui, ó. Lembrem-se que quando eu falo de Andes, eu não estou falando de só um país, tá? A Cordilheira dos Andes passa onde? Chile, Bolívia, Peru, Colômbia, Equador, Venezuela. Beleza? Quando eu falo dos Alpes da Europa, eu estou falando de Alpe suíço, italiano, francês, austríaco e daí por diante. Beleza? E os Himalaias, é tudo no plural. Tranquilo? Professor, bem aqui, ó, no mapa que ele me trouxe. Essa é uma zona de subducção? Tem alguma coisa subindo aí em cima da outra? Não tem, né, gente? Vai para o item B.
Locais de expansão da litosfera, favorável à ocupação humana no meio do mar. Sabe, é isso. Tá usando droga, bebê. Zona de encontro de placas tectônicas importantes pela dinâmica da litosfera e pela possibilidade de estudos geofísicos de camadas profundas das camadas internas. Dá para eu esmiuçar, dá para eu ir lá embaixo das camadas profundas, avaliar essas ondas? Não dá para ir, mas dá para eu ouvir. Dá para eu ouvir a onda. Dá para ouvir a litosfera se mexendo, dá para ouvir o manto, dá para ver a placa, dá para ouvir a placa se arrastando em cima de um negócio chamado astenosfera, que é a camada pastosa. Então, professor, acho que pode ser o C. Vamos ver o item D? Zona de encontro de placas tectônicas perigosas por causa da ocorrência de terremotos e vulcanismo. Por isso, são áreas virtualmente desocupadas, pessoal. Pelo amor de Deus, tem 130 milhões de pessoas no Japão. Tá? E o item é regiões propícias à prospecção de petróleo submarino. Está errado, o item correto é o item C, de sucesso na prova de vocês. Tá? Sucesso, pelo amor de Deus, tá? Rapidinho, 2 minutos só para eu terminar, tá? Da idade de muitos aqui, quando eu fui fazer vestibular, não queria, né, estudar muito. Eu decidi fazer vestibular para filosofia e levei pau. E eu disse, não quero estudar mais não. Quero ser outra coisa. E aí tinha um tio meu que vendia tomate. Ele plantava e vendia tomate. Ele era tomateiro. E ele tinha uma condição de vida muito legal. Ele trabalhou pra caramba para ter aquela condição de vida. Ele era, né, tomateiro. E eu disse, é isso que eu quero ser na minha vida. Eu vou vender tomate. Eu vou ser o rei do tomate do Ceará. Eu vou para cima, porque pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Então eu vou vender tomate para o mundo agora. Se prepara, mundo, que eu vou ser o rei do tomate. E aí eu fui plantar tomate com meu tio. Em 3 dias, eu voltei para casa e disse, mãe, eu quero estudar. Porque a enxada pesa mais do que a caneta, negada. Por mais que muitos tenham uma condição difícil de estudo, aproveitem esse tipo de oportunidade que o Estado oferece. O Estado não é muito legal, não, mas quando ele pode oferecer alguma coisa bacana e oferece, aproveitem. Boa prova, o sucesso de vocês e o futuro de vocês depende de vocês. Valeu!